Olá, olá, boa noite a todos. Vamos mais uma vez aqui nós no nosso canal Espiritismo com Cristo, fazer assim a leitura do livro e vamos iniciando. Olá, muito boa noite, Débora. Como vai? Boa noite, Marco. Sempre um grande prazer estar aqui com você, com vocês, nessa noite especial, né? Hoje um capítulo muito interessante do nosso livro. Aqui, estudo do livro Espiritismo Aplicado, do Eliseu Rigonati. Estamos aqui já a mais da metade do livro, né? Então, fica com a gente. É sempre um grande prazer fazer o estudo com vocês. É isso aí. Pessoal, pode dar o like, pode dar o joinha aí, pode vocês compartilhar, né, esse vídeo com mais pessoas que vocês puderem, para que isso chegue aí para bastante gente. Nós, trabalhadores do Centro Espírita Cristão, hoje é um dia que nós dedicamos para essa leitura do livro, para o esclarecimento das pessoas que, de repente, têm aí vontade. É uma porta de entrada essa leitura para você entender um pouquinho mais. E é sempre importante estar lendo, estudando, buscando. Então é essa a nossa função. Agradecemos aí a presença de todos, agradecemos aí a inscrição no canal, o like, o joinha e continua com a gente aí que a leitura hoje ela promete bastante, vamos falar bastante. Pode ser que de repente esteja dentro da situação que você está vivendo, você vai colher bons frutos dessa leitura. É isso aí. Então, como todo início de trabalho, nós fazemos uma prece para a abertura. Eu vou convidar você para irradiar aonde você estiver, seja no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, na escola, que você estiver nos ouvindo. Feche os olhos. Afaste todas aquelas perturbações do seu dia, a mente conturbada, limpe toda a sua mente, imaginando tudo branco. Nesse momento, espalhe luz em tudo que estiver ao seu alcance. Imagine a chegada do Cristo caminhando até você, com o seu rosto sereno, o semblante calmo. Ele sorri quando te vê, abre os braços, você caminha até ele e você se deixa ser abraçado por ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós vamos começar o capítulo intitulado A Religião. Vamos lá. Ao encontrarmos-nos no mundo, sentimos a necessidade de amparo. O futuro se nos apresenta desconhecido e, por essa razão, incerto. Nem tudo corre segundo nossa vontade, e por vezes bem contra ela, fazendo com que reconhecemos nossa pequenez. Ocasiões há em que a dor lacinante nos assoberba e na terra não vemos poder que nos liberte dela. Ante a complexidade da vida, percebemos que somos frágeis e pequeninos, daí nasce-nos a ideia religiosa. A religião é um amparo, uma proteção, um refúgio. Ante as incertezas do futuro, ela nos demonstra que estamos amparados, reconhecendo nossa fragilidade. Nela encontramos proteção, e nela nos refugiamos quando o mundo se torna impotente para consolar-nos. E qual será a base da ideia religiosa, como o homem chegou a tê-la? Vamos fazer só uma pequena pausa, que eu gosto muito de pensar, e a gente, né, para continuar. Por que todas as pessoas nascem com a ideia, né? Já é inato esse sentimento
de existência de um poder supremo, né? De um poder superior, da existência de que existe algo que nos comanda a vida. Isso é legal porque automaticamente nós sabemos que nós temos um poder limitado, temos uma força que nos compete. Força todos nós temos, um pouco mais ou um pouco menos. Mas poder só tem um. Aquele que nos colocou aqui. E nós confundimos isso e nos colocamos talvez com um poder. E o poder, só quem tem poder é aquele que criou. E aí, na verdade, você talvez faça algo, né, que você julgue que seja autônomo. Então eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Então você confunde essa liberdade de você poder decidir algumas coisas com exatamente o poder. E aí começa essa disputa. Mas é natural todos aqueles no finzinho, no fundinho, para aqueles que às vezes diz que nem sabe, que não entende, que não comunga com isso, eles lá no fundinho eles sabem que existe algo muito maior, muito superior e que rege tudo. Sim. Só para completar, antes mesmo de eu entrar no espiritismo, quando eu tinha por volta dos 15, 14 anos, eu já estudava Jung. Antes mesmo de pensar, talvez eu pensasse inconsciente. Uhum. E eu já estudava sobre o inconsciente coletivo. E aí uma das coisas que ele falava era justamente sobre a ideia de religião, que já da ideia da questão inata, de você já acreditar nisso, que vinha já da questão do inconsciente coletivo, né? Então, que você cresce já acreditando na existência de Deus, né? Então, como isso é importante a gente falar sobre a ideia religiosa, né? Como se é importante ter uma base religiosa, né? Nada mais simples pela observação. Desde priscas eras, o homem observou que se desenrolam na face do planeta fatos sobre os quais lhe é impossível intervir. Tais fatos se reportam tanto a si próprio como ao mundo exterior que o cerca, e deduziu então que há uma vontade soberana presidindo a tudo. E assim o homem chegou a perceber Deus. Nas sociedades primitivas, Deus era um ser que infundia terror, manifestando-se pelos fenômenos da natureza. E para citarmos um exemplo de casa, o Tupã, que nossos civícolas supunham fazer-se sentir pelo meio do trovão. Nas sociedades emergidas do estado selvagem, Deus é talhado à imagem e semelhança do homem, eivado das mesmas paixões, colérica, vingativo, parcial. Deles temos exemplos próximos de nós, não inumeráveis deuses do paganismo, e no Jeová dos hebreus. E em nossos dias temos a representação desse Deus, pelas seitas ditas cristãs, nesse ser que se compraz em torturar pecadores em suplícios infernais, e eternos qual velho inquisidor, adorado na pompa e no luxo e na suntuosidade dos templos de pedra. O cristianismo puro, simples, primitivo, aquele que promana do Evangelho, já nos mostra o verdadeiro caráter de Deus, o Pai bom, o amigo de todos os instantes, o trabalhador infatigável, que faz germinar a pequenina semente na cova escura, moverem-se as ondas do oceano e resplandecerem os sóis no firmamento. O que Deus, para ser adorado, prescinde de quaisquer formalidades e por altar quer apenas o coração puro e humilde dos seus filhos. Nasceu assim a religião, que é o conjunto de normas
a que a humanidade deve obedecer para crescer espiritualmente, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade soberana, paterna, criadora de Deus. Bárbaras, grosseiras e materiais e seus primórdios. Essas normas que constituem a religião purificam-se à medida que a humanidade avança, até alcançarem a pureza, a simplicidade, a perfeição no Evangelho de Jesus. Colocado isso, você vê que as pessoas precisam estar juntas com o mesmo pensamento para que elas possam, assim, juntas, confabular e levar até exatamente aonde elas precisam chegar. Sim. E tem aí um longo caminho. E todos sabem disso. Por isso que se apoiam nos outros. Mas o que aconteceu? Ao longo disso, foram tirando proveito e incutindo coisas que era de vantagens próprias daqueles que já estavam aqui. Porque eles sabiam, se eles realmente se reúnem para que eles possam, assim, aprender e seguir, então, se eu conseguir realmente influenciar dentro daquilo que eu falo, eu vou também conseguir que eles sigam isso que eu faço, porque é aonde eu tiro a minha vantagem própria. Sim. Se verem, tem alguns filmes, tem vários filmes, um que eu lembro agora, assim, é o livro de Eli, que é uma passagem quando teve o caos, todos estavam atrás das escrituras porque ali estavam, o que eles diziam? Sim. Ali está as palavras certas para quem vai dominar o mundo dali para frente, né? Então sobrou algumas pessoas, houve o caos, mas quem estava ali com as palavras certas, então, eles foram distorcendo, e até hoje você vê que isso, como nós estávamos falando no início, é tão inato de você estar em comunidade, estar em religião, estar... religião é essa religação, religarem, estar ligado a um outro ser, estar ligado a algo. Então, é tão inato isso que eles aproveitaram isso e começaram a distribuir essa crença, virou uma crença, aquilo que Sim. eles queriam para que fosse tirado a vantagem própria. No entanto, quando Cristo voltou, ele teve até que sair, e a sua mãe, muitos falam que nem a família de Cristo aceitou quando ele voltou. Não, a mãe pediu para que ele saísse para que não fosse perseguido ele e sua família. Exatamente. Para que não fosse morto ele e a sua família. Então, por quê? Porque o que ele dizia era realmente a boa nova. Era o que nós iríamos encontrar na religião, o que nós iríamos encontrar na genuinidade de todos os irmãos em comunidade. Agora, se nós formos trazer para o dia de hoje, estão sempre tentando destruir esse sentimento de família, esse sentimento de comunidade, de estar ali pertencente e confiante para que você possa aprender junto e dar o próximo passo junto. Sim. Porque juntos somos mais fortes. E aí houve a intenção da separação. É importante frisar
uma coisa aqui, né? Então, bárbaras, grosseiras e materiais em seus primórdios, essas normas que constituem a religião purificam-se à medida que a humanidade avança, até alcançarem a pureza, a simplicidade e a perfeição no Evangelho de Jesus. Ou seja, nos primórdios, na era primitiva, a gente passou lá pela adoração dos deuses, né, no paganismo e no culto a diversos deuses, diversos tipos de cultos, né? Então, cada civilização tinha lá seus deuses. Então, a civilização egípcia tinha certos deuses, a civilização grega tinha outros deuses, a indiana tinha outros deuses. E mesmo hoje, no que nós vivemos hoje, ainda existem diversos tipos de religião. E ainda caminhamos de encontro à pureza, né? Ainda hoje caminhamos de forma que a purificação e de encontro ao Evangelho do Cristo, né? Ainda hoje há a necessidade de se religar ao Cristo, porque muitas vezes percebemos que não falamos a mesma língua. E o que é essa língua? A língua do Cristo. Então, muitas vezes, o que uma pessoa fala não é aquilo que o Cristo pregava. Porque basta olhar os seus ensinamentos. Você pode falar que você segue o Cristo, mas seguir os seus ensinamentos, você segue os seus ensinamentos? Falar é fácil, né? Mas seguir os seus ensinamentos? E nós aqui vamos colocar assim. Falar é fácil, né? Quem não entendeu ao longo do tempo e simplificou, como Cristo disse, eu não vim para complicar e nem para invalidar. Sim. Eu vim simplesmente para trazer assim um resumo, né? Então, e esse resumo, ele está dentro daquilo que nós já entendemos. Mas, como você estava dizendo, religar. Nós precisamos toda hora estar nos... Por isso que diz, orar e vigiar. Estar nos vigiando para que a gente não saia disso. A gente não sai desses ensinamentos. E quem acredita em Cristo, quem acredita nos seus ensinamentos, ele já avançou. Esses que ainda estão vindo, né, você vê que é diferente. Em cada um que prega dentro daquilo que acredita, você vê que as dificuldades são umas. Para todos, enquanto encarnados, estamos em dificuldades porque estamos a caminho lidando com essas dificuldades por não termos aprendido ainda. Mas as dificuldades você vai olhando e vai entendendo aonde que realmente está ali o entendimento e aonde está ainda avançando esse entendimento. Sim. Porque muitos ainda sofrem e sofrem por coisas que já estão, vamos se dizer, dentro da melhora do mundo, da tecnologia do mundo, do avanço do mundo, já está ultrapassado, né? Já está ultrapassado. Só de você ver, de repente, alguém fazendo alguma oferenda, oferecendo algo do tipo de como era antigamente, sacrifícios, né? Sacrifícios e tudo. Se hoje nós entendemos que ainda há necessidade de sacrifícios, nós ainda não entendemos aquilo que Cristo falou para nós. Sim. Se você for pegar o que o Cristo nos deixou, nada do que ele disse está ultrapassado. Nada. É atual até hoje. É atual não tem até novidade. hoje. Se você pegar, né,
as leis de Moisés, se você pegar outras questões, isso sim, vamos dizer que estão ultrapassados. Algumas questões estão muito ultrapassadas, mas porque são leis feitas na época são, né, o conjunto de, é exatamente o que está dizendo aqui, ó. É o conjunto de normas que foram feitas na época, segundo os padrões sociais da época, para manter as pessoas da época vivendo em sociedade. Era o que precisava. Era o que precisava na época para se colocar em ordem, né? Eu gosto muito da parte quando Jesus diz: eu sou a lei de Moisés, né? E que não é que ele invalida tudo, mas basicamente ele fala assim: o que eu estou dizendo hoje é muito superior a tudo isso. E ali você separa o que é do homem e o que é de Deus. Exatamente. Né? É ali, quando ele fala ali para todas as pessoas no templo, é exatamente o que ele separa. O que vocês fizeram... Aqui é para conter a humanidade. Aqui a lei é para conter a humanidade, e o que vocês fizeram para manter as pessoas vivendo sobre normas sociais. E aqui é o que eu quero: amai uns aos outros. Bem-aventurados aflitos. Essas são as minhas. Eu não vim. Bem-aventurado aqueles que choram. Tanto que quando Jesus diz, né? Da parte que ele fala: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me... Ele fala isso para eles. Ele foi extremamente atacado por conta das leis de Moisés. Quando ele cura no 7º dia, ele foi extremamente atacado. E o que ele estava mostrando para a gente? Cada vez mais o poder de benevolência, de caridade, de amor, de compaixão, que era a lei de Jesus. Que nada tinha a ver com a lei de Moisés. Que era a lei para manter a sociedade em ordem, né? Então... E aí esse normas, corpo criado, né? Que vamos dizer, a religião, você vê que meio que acabou trazendo para uma outra vertente, porque foram criadas várias. Sim. Várias, porque cada um queria ter a sua própria razão. E a sua razão é a sua própria conveniência. Sim. Então... eu falo aquilo que é conveniente para mim. Então, e aí isso acabou trazendo o quê? O que o homem queria, a separação. Porque inato seria, naturalmente, os homens estarem em comum acordo, em coletividade, vivendo em paz no mundo. E juntos se apoiando para que eles pudessem chegar no objetivo. Sim. Agora, infelizmente, não foi possível. Mas nós vamos trabalhando para isso, para que a gente liberte um número maior de pessoas. Sim. Ela não precisa estar ligada a nada. Ela precisa se conscientizar que ela precisa estar de bem com todos. Sim. E até seguindo, né, puxando aqui o fio da meada, né? Nós acabamos de passar agora pela Quaresma e pela Páscoa. E é justamente que a gente termina essa semana com a ressurreição, o julgamento e tudo mais, mostrando mais ainda que o Cristo tudo o que aconteceu por conta das infrações das leis de Moisés, né? Por ele ter negado, infringido todas as leis de Moisés, mostrando né? Quando a gente fala que as barbaridades e tudo mais. Então, quando eles pedem para soltar Barrabás em vez do Cristo e tudo mais, só mostrando o quanto a gente ainda falha como homem, né? Como a gente ainda falha como ser humano.
mas também mostrando que mesmo de tudo isso, mesmo depois de 2000 anos e tudo mais, a gente ainda está caminhando para a purificação, Sim. para o encontro. Então, hoje, né, quarta-feira, estamos aqui discutindo a palavra do Cristo. E isso, mantendo isso vivo. Isso não para, né? Isso não adianta. Tem até um amigo meu, ele, né, falou que eu fui em tal lugar, em tal denominação, eu fui em outra. E aí um amigo nosso perguntou, mas por que você, né, tá indo em tantos lugares assim? Você está procurando o quê? Alguma novidade? Aí ele olhou assim e ficou espantado. Mas aí ele terminou dizendo, não tem novidade. Aquilo que Cristo deixou, ele vai permanecer para sempre. E é para todos. Então, e você vê que mesmo estando isso já naturalmente dentro das pessoas, eles chegam aqui e querem mudar porque eles veem tudo o que eles veem e eles mudam de posição. Eles não querem ser quem eles são. Eles não querem fazer funcionar. Eles querem ser o autor. E aí não dá para você assumir um papel que não é seu. Você ser papel de Deus, papel de Cristo. Não. Eles sim tiveram assim, né, que fazer desse jeito para que isso fosse entendido. Deus, Criador, criou, Cristo veio trazer a mensagem e nos entregou. E acima de tudo, nos mostrou quem Ele é e que somos da descendência dele. Somos filhos do mesmo Pai, somos irmão daquele que fez e que foi possível fazer. Sim. Daquele que passou e realmente conseguiu passar. E que deixou o legado, deixou tudo. Agora é só a gente seguir. Agora muitos outros que estão seguindo e ainda não estão fazendo, ainda estão presos a algumas coisas que, por isso que vai vindo aos poucos, as claras vão aparecendo aí. Sim. E de tempos em tempos, como diz, além túmulo, né? Conforme vai indo, os espíritos vão passando, eles vão aprendendo até um determinado ponto, chega ali, você vê que há um endurecimento do próprio espírito ali, que ele não deixa realmente passar daquele ponto, ele vai e depois, em um outro momento, ele faz outro planejamento para ele voltar, para ele ver aquilo que ele ainda não conseguiu se deixar enxergar. Por quê? Porque a lei é clara, é só o amor e a caridade. Então, é só esses dois que ele pede e que realmente precisa você focar, precisa você se concentrar para que você possa agir. E depois que você agir, aí você vai ver os frutos de tudo isso. Sim. Mas enquanto não focar nisso e achar que tem que fazer, que tem que acontecer, não. Você simplesmente só tem que entender que tudo já é seu. Tudo já está pronto. Sim. Vamos ler a última parte do texto? E aí a gente caminha para a última discussão. Necessidade da religião. A religião atua essencialmente sobre o sentimento. É para desenvolvê-lo que necessitamos da religião. A ciência desenvolve no homem as qualidades de pesquisa, dando-lhe os meios de aplicar-se a desvendar os segredos da natureza. A filosofia, ensinando-nos a pensar, desenvolve-nos o raciocínio e a inteligência. Ciência e filosofia fazem com que cresçamos intelectualmente. Somente a religião cultiva-nos o coração para que nele viceje o sentimento.
Com a ciência procuramos, com a filosofia pensamos e com a religião sentimos. E quando aprendemos a sentir, traçamos-nos regras de conduta que nos habilitam a respeitar nossos semelhantes e sermos por eles respeitados. Nosso caráter se enobrece, descobrimos as leis morais que nos regem a consciência. Apura-se-nos o senso de responsabilidade, indicando-nos o dever. Essa é a obra da religião, sem a qual a consciência humana não teria meios de se aperfeiçoar. A religião é, em suma, um instrumento de aprimoramento moral, um caminho que nos conduz aos braços paternais de Deus, um elo de fraternidade a ligar-nos uns aos outros. Dentro da religião, eu gosto de pensar, isso é eu pensando, Débora, né? Que a reforma íntima é aquilo que nos faz sentido. Então, não é a religião em si, né? Mas sim a ideia do servir. É a ideia da reforma. E a reforma para quê? O que a religião nos faz? É o religare. É religare a quem? A Deus. E o que a gente faz? A gente serve. A gente serve a Deus. E para servir, eu tenho que dar o meu melhor. Então, para eu dar o meu melhor, eu tenho que tentar ser o melhor, ser o mais puro possível. E para eu ser o mais puro, exatamente, para ser o mais puro possível, eu tenho que seguir o que ele fala. Eu tenho que fazer o que ele me pede. Então, para isso, eu tenho que fazer uma reforma íntima. Para isso, eu tenho que ser, né, aquilo que ele me pede. O que ele me pede? Vós sois deuses. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente fala em religião, é um conceito... a gente extrapola isso. Não é só a religião, é a espiritualidade em si. Né? A gente tem que extrapolar a ideia da religião. É a espiritualidade. É a ligação que a gente tem, eu, pessoa, com Deus. Mas essa é a minha visão, né? E a gente aqui também não está só lendo o livro, né? A gente também está lendo o livro e explanando, exemplificando. E também fala, às vezes, sobre o nosso ponto de vista, né? Essa parte, né, da religião, muitas vezes, eu não... Você ter uma denominação exatamente, você vai defender o que está ali dentro. Sim. E o que cada um colocou dentro de cada uma. Sim. Então, né, Jesus não precisa de defesa. Não precisa que ninguém defenda nada. Porque o que ele falou vem durante todo o tempo e ele passa por todos. Não tem quem não saiba. Sim, sim. Então, simplesmente você pode estar aí dentro da sua casa, você está em qualquer lugar, no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, que você vai ser o mesmo. Você tem que se libertar. A liberdade está dentro de você. E qual é essa liberdade? Para finalizar, para chamar aqui exatamente a atenção. A liberdade é o amor. Sim. É o quanto você é capaz de amar o próximo. É o quanto você é capaz de estar bem para você poder fazer bem ao próximo. Porque você tem que estar bem, você tem que gostar de você tem que se amar, você tem que amar o que você tem que amar o que está à sua volta e simplesmente fazer. E aí não precisa você tirar de você, não precisa nada, você vai ter o suficiente para você assim, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas. Você vai ter o suficiente. Por exemplo, em um determinado momento, se você tiver só um copo com água e tiver alguém, divide com ele. Não tem problema. Mas se você tiver capacidade de não dividir, porque muitos confundem. Diz que Cristo dividiu o pão, né? Não, Cristo multiplicou. Então você tem que ficar bem atento nisso. Se você tiver só um copinho de água aqui, ó,
Às vezes você divide com o outro e aí não dá nem para um nem para outro e os dois vão perecer. Agora, se você, de repente, entender que você é provedor, que você pode multiplicar isso, então, o que Cristo quis dizer com aquela parte aonde ele multiplica os peixes e os pães? Sim. Ele não está fazendo mágica. As pessoas ficam olhando como mágica, mas eu sou capaz de produzir a ponto de eu ter recursos para que eu não precise dividir esse copinho de água. Eu posso comprar 10, 20, 30 garrafas e servir e oferecer e não vai me fazer falta. Mas eu tenho que me conscientizar que eu sou capaz de ter para mim e E para para o os outro, outros. que eu sou capaz de abundar, que eu sou capaz de suprir a necessidade do meu próximo. Não Sem me afetar. eternamente, mas sempre que for possível, que você vê uma situação difícil. Então, as pessoas acham que ali era uma mágica, era um exemplo disso e daquilo, e ele simplesmente fala, não, você tem que ser produtivo e você tem que produzir a ponto de você... Mas para você produzir, você tem que estar com realmente tudo em ordem. Você tem que estar assim, com a sua moral legal, você tem que estar com o seu conhecimento em ordem, você tem que estar com o amor que Cristo deixou para nós no coração, estendendo a mão amiga. Por que é que eu vou me preocupar em comprar 10 garrafas para mim poder oferecer para alguém? Não, vou represar essas 10 garrafas, vou guardar para mim. Ou se eu não pego essas... Estou dando um exemplo da garrafa de água. Se eu não pego a garrafa de água, eu pego o dinheiro e guardo. E então você vai ver que quando você represa, chega um momento que você não aguenta represar tudo isso, e isso traz sérias consequências. Sim. Mas quando você realmente abunda e você distribui isso, você compartilha, você vê que sempre tem mais, e tem mais, e tem mais, e Pensamento todos de aproveitam. abundância. Todos aproveitam sobre isso. E não precisa você ter religião, não precisa você falar sobre uma determinada coisa só, e você, de repente, defender aquilo como se fosse a sua própria vida. Não. Porque Cristo nunca pediu, mesmo aqueles que queriam defender ele, que chegaram a puxar a espada, ele disse assim: não, guarde a espada, coloque ela no seu lugar devido, porque nós aqui não estamos pela espada. Então não é sobre mim, é sobre aquele que me enviou. Sim. É isso aí. Perfeito. É isso. Então Mais uma discussão enriquecedora. vamos agora encerrando aí esse capítulo. Essa parte é muito enriquecedora. Hoje espero que vocês tenham colhido os bons frutos dessa leitura, de tudo isso que nós falamos aqui. E na própria leitura está dizendo a filosofia, o estudo, né? Isso tudo trabalha o nosso intelecto. O nosso intelecto, ele é realmente quem vai trabalhar a nossa moral, quem vai trabalhar a nossa parte espiritual. Então, temos que avançar, temos que crescer, e se nós não nos dedicarmos, se nós não fizermos assim o que tem que ser feito, força, força, levantar, e é hoje, é isso, amanhã é aquilo, e a cada dia você pôr um tijolinho nessa construção que nós estamos aqui construindo, que exatamente essa é a nossa verdadeira morada. Essa é a nossa verdadeira morada. É isso aí. Então, agradecer a todos os irmãos, vocês aí mentalizem Cristo, para que agora, nessa oração final, vocês possam assim se sentir forte, radiante,
para que vocês possam resolver o que precisa ser resolvido e se libertar daquilo que está te oprimindo e não deixa você dar o próximo passo. Se libertar dessas outras coisas antigas que ainda estão impregnadas, né? Esse afastamento, um irmão do outro, essa distância que nós às vezes colocamos porque estamos na crença da separação. E nós temos que ter a crença da união, união com os nossos irmãos, união sempre com a família e mantendo cada vez mais forte isso, porque você com certeza vai ficar cada vez mais forte, sua luz vai brilhar mais e você vai alcançar assim os níveis mais altos dentro do padrão vibratório que você precisa. E aí está escrito, não somos nós que estamos dizendo, tudo mais lhe será acrescentado. Se você tem intenção de viver uma vida extraordinária, então você pensa em tudo isso. Faça tudo aquilo que Cristo nos orientou e aquilo que o Pai nos pede, que você vai receber assim todas as outras coisas que às vezes você deseja. Às vezes você já está vivendo isso e nem sabe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. E a semana que vem estamos aí. Pode nos procurar pela rede social aí, que embaixo do vídeo aí fica a descrição. Temos todas as outras programações aqui do canal. Segunda-feira o Evangelho, quarta-feira estudo do livro. Temos todos os dias sintonia com Deus. Então nós temos uma programação vasta aí que pode ajudar a todos que estão necessitados. É isso aí. E essa semana é a última semana para você comprar o seu convite para a Noite da Pizza. Venha nos conhecer pessoalmente. Vai ser um grande privilégio você estar acompanhando a nossa casa, conhecer o nosso espaço. Vai ser uma noite muito agradável. E dia 1º de maio vai ser a nossa psicografia aberta. Vem conhecer a nossa casa. Vai ser um prazer te receber. É isso aí. Uma boa noite e uma excelente semana. Deus te acompanhe.